O Brasil é o campeão mundial de crimes homofóbicos. Só no ano passado, 260 assassinatos foram motivados por ódio aos homossexuais. Apesar desse número estarrecedor, a criminalização da homofobia tem enfrentado resistência de uma parcela significativa da população. A falta de uma lei específica para punir crimes de origem homofóbica tem contribuído para o aumento da violência no país. Entidades de defesa dos direitos humanos repudiam o descaso e condenam o silêncio instalado em torno das agressões aos homossexuais em pleno século XXI. O movimento LGBT do Brasil clama pelo direito à vida. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que lutam pela garantia da cidadania são assassinados barbaramente, vítimas da intolerância. Homofobia e direitos humanos. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Estas são cenas chocantes que agridem e envergonham até quem está de longe em casa, assistindo pela TV. O sentimento de impotência invade os lares e assusta famílias inteiras. Testemunhas de um ato bárbaro, cruel e absurdamente desumano. As marcas e cicatrizes expõem a níveis incalculáveis o tamanho de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Intolerância, preconceito, certeza da impunidade. No Brasil, a falta de uma legislação específica para punir agressores e homicidas homofóbicos contribui para o aumento da violência, garante a fundadora do Instituto Brasileiro de Direito à Família, a advogada Maria Berenice Dias. Temos um vazio legislativo que nos coloca, olha, num dos países, mais pouco desenvolvidos do mundo, com relação, porque não temos uma legislação adequada. Existe uma única referência legal a respeito da orientação sexual. Está lá na Lei Maria da Penha, na Lei de Combate à Violência Doméstica, que é uma lei que define família, é importante, uma relação íntima de afeto. A violência contra os homoafetivos não é uma prática exclusiva de pessoas de comportamento violento. O próprio Estado, responsável por garantir a segurança pública, nem sempre cumpre esta função. O escritor e jornalista Washington Araújo, militante dos direitos humanos, chama a atenção sobre os frequentes atos violentos praticados contra homossexuais pela própria polícia. O nosso sistema de segurança pública merecia ser encharcada de chuvas primaveris de direitos humanos. A visão é uma visão autoritária ainda. A visão é uma visão que não se coaduna com os princípios da modernidade. A polícia militar, a polícia civil, não todas, mas um bom número delas, tem sido a causa do sofrimento e do assassinato de centenas e centenas de homossexuais em praticamente todos os estados do Brasil. E isso é uma grande preocupação. Eu tenho sido chamado pelo Ministério da Justiça, pelo comando da Polícia Militar e da Polícia Civil para dar curso de direitos humanos aos seus oficiais. O Estado tem que assegurar, que os cidadãos são iguais perante a lei. Então, o Estado vai precisar sempre estar fazendo correção das situações de desvantagem de populações que estejam em situação de risco, de opressão,
até no caso da integridade, da própria integridade física, moral, né, psicológica e tudo mais. O Estado tem que garantir isso. O deputado federal Jean Willis, homossexual assumido, empunhou no parlamento a bandeira em defesa da diversidade. Indignado com o número crescente de homicídios, ele descreve as cenas de crime praticado contra homossexuais. É muito doloroso dizer isso, mas eu vou ter que dizer, em geral, depois que eles matam, eles furam os olhos, decapita a cabeça, arranca os órgãos sexuais, põe na boca. É uma violência que ela não quer incidir sobre aquela pessoa, simplesmente. Quando um homofóbico que chega a esse extremo de matar um homossexual, ele quer matar toda uma coletividade. O crime incide sobre todos nós. Bater, matar o homossexual, parece até que é um direito, porque nós não temos ainda uma lei que diga, olha, isto não pode ser feito. E as pessoas se arvoram no direito de excluir absolutamente da sociedade, da família, na escola, seja os homossexuais, os transexuais, os travestis, toda esta população, né, é alvo de uma absoluta exclusão social. E quem é tão excluído, quem é tão discriminado, como vai achar que tem direitos? As pessoas não nascem intolerantes e preconceituosas. Eu acho que é uma questão de criação, responsabilidade nossa, da minha geração, da geração das pessoas que estão me assistindo, que a gente crie nossos filhos com outros valores. Que eles enxerguem que todo mundo é um ser humano e que a orientação sexual do outro não interfere em nada na nossa própria vida. Quer dizer, não há motivos para ser intolerante com o homossexual, para ser preconceituoso com o homossexual. Então, são valores que nós temos obrigação de passar para as futuras gerações, para que esses índices cheguem a zero. A homofobia pode ser definida como medo, aversão ou ódio irracional aos homossexuais, explica este especialista em comportamento humano. Etimologicamente, essa palavra vem do grego, né, quer dizer medo daquilo que é igual, né, da mesma coisa. Então, se você for pegar essa definição, a pessoa que é homofóbica, ela teria medo da homofobia e não raiva, como está sendo colocado desde que esse termo foi cunhado por volta de 1971. O que a gente pode entender é que o medo, nesse caso, seria o medo da própria pulsão homoafetiva que determinados homens possam ter. Ou mulheres também, porque isso também tem a ver, não é uma coisa somente do gênero masculino. As mulheres também têm comportamento homofóbico. A Igreja Católica repudia atos de violência e manifestações homofóbicas. Entretanto, não aceita a união homoafetiva. A Igreja, não só por convicções de ordem religiosa, mas também por respeito à Constituição Federal, que é cristalino. Assim, é algo que merece única e simplesmente uma leitura simples. Quando o texto fala especificamente em homem e mulher, a Igreja é absolutamente contrário a essa tentativa de se associar a ideia de família, a união de duas pessoas do mesmo sexo e, igualmente, a ideia de casamento a duas pessoas do mesmo sexo. Os evangélicos dividem a mesma opinião com os católicos. Acho que a sociedade tem a família como um fundamento principal de todas as suas instituições, chegou à conclusão, nesses milhares e milhares de anos do homem sobre a Terra, de que o fundamental, o divino, é aquilo que está no primeiro livro da Bíblia. Para cada Adão, uma Eva. Para cada Eva, um Adão. Eu defendo isso. Acho que se nós colocarmos no texto da lei um arranjo de família diferente disso, nós estaremos talvez atendendo o interesse de uma minoria, mas violentando algo que, na minha opinião, deve ser consagrado na lei. Nós somos contra os religiosos, os evangélicos e religiosos dessa nação, são contra a prática do homossexualismo. Interpretando a Bíblia Sagrada, eu tenho que ter o direito constitucional de dizer que sou contra. Que não quero para os meus filhos, não quero para os meus netos. A
bandeira com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBT, é presença obrigatória em todos os lugares onde são realizadas paradas do orgulho gay. Seja em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outros estados, o objetivo do evento, que reúne milhares de pessoas, é sempre o mesmo: a busca pelo reconhecimento dos direitos fundamentais da população homoafetiva do país. O antropólogo Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, diz que nunca se matou tanto homossexual no Brasil como agora. Hoje nós temos em torno de 3.300 homossexuais que foram barbaramente assassinados por serem homossexuais, por serem gays, lésbicas, travestis ou transexuais. Então isso é um problema sério e que a gente está fazendo um trabalho tanto na área da educação, com o kit Escola Sem Homofobia, com a questão da criminalização da homofobia através do projeto de lei da Câmara 122, que criminaliza todas as formas de discriminação, inclusive a por orientação sexual e identidade de gênero. Por que as pessoas têm tanta aversão aos homossexuais? Olha, eu acho é porque eles não conseguem ou não conseguiam, porque agora com essas técnicas de reprodução assistida já parece que eles não conseguem cumprir aquele desígnio bíblico de crescer e multiplicar-vos, sabe? Então, assim, existe aquela ideia muito sacralizada de família abençoada, o casamento por todas as religiões, que invocam divindades para transformar a união unidos para sempre, até que a morte os separe. Então, quem não pode cumprir esses desígnios parece, então, que é uma pessoa maldita? A advogada lidera um movimento nacional para a formação de comissões da diversidade sexual vinculadas à OAB. A ideia é elaborar um estatuto específico para a causa homoafetiva. O dia que peguei a minha carteira na Ordem dos Advogados, com a mesma mão entreguei um pedido de criação de uma comissão da diversidade sexual no âmbito do Rio Grande do Sul. Já tem 35 comissões criadas em andamento no Brasil e fora. E vamos ver agora, então, um movimento nacional nesse sentido, né, que a Ordem dos Advogados Nacional se movimente e se faça um estatuto. Nós vamos trabalhar para que essa normatização seja feita. Mas, na minha visão, o inovador é que ele é um estatuto completo, de diversas áreas. E não só de uma área penal, não só de uma área trabalhista, não numa área só civil, mas englobando todas as áreas do direito, onde essas relações homoafetivas têm as suas consequências. Para a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, a sociedade deve aprender a conviver com as diferenças para a construção de um país sem violência. No momento em que o Legislativo e o Judiciário harmonizarem o reconhecimento dessas instituições, seja com que nome for, a paz social voltará. Não há paz social e não há aprendizado de respeito se nós não temos uma lei ou então decisões judiciais fortes, seguras, que impeçam esse tipo de intolerância. Não há forma. Não é só punindo. Primeiro nós temos que mostrar como é e como funciona a convivência social, para depois exigir dessas pessoas comportamento adequado. Um projeto que estava arquivado no Senado pode representar uma arma poderosa na luta contra agressões homofóbicas. A aprovação de uma lei específica para criminalizar a homofobia tem potencial para diminuir sensivelmente a onda de violência instituída no país contra o grupo LGBT. Entidades de defesa dos direitos humanos dizem que a criminalização da homofobia é necessária e urgente. A proposta prevê ainda alterações na consolidação das leis do trabalho, entre elas o pagamento de multa e até prisão para quem excluir ou impedir por preconceito o ingresso de homossexuais no mercado de trabalho ou negar oportunidades de ascensão profissional. Para desarquivar e colocar o projeto em análise e votação, a senadora Marta Suplicy se empenhou e acabou conseguindo a assinatura e a adesão de 27 senadores. Essa é uma história de vida minha, o combate à homofobia, direito de cidadania das pessoas LGBT.
Então, eu não hesitei, que tinha que resgatá-lo, e agora ele vai para a Comissão de Direitos Humanos e para mais uma comissão, e nós esperamos colocá-lo em votação. É um projeto, na realidade, que combate as agressões que se fazem aos homossexuais. Então, esse tipo de criminalização que coloca equiparada ao racismo é o que a gente quer que seja punido. Embora polêmico e sem data definida para ser votado nas comissões e no plenário do Senado, o projeto já conta com a aprovação de um número expressivo de senadores. Qualquer tipo de violência, qualquer que seja ele, tem que ser combatido. Eu acho que nós não podemos permitir o avanço ou a discriminação ou o avanço da violência por qualquer tipo de coisa. Inclusive, a discriminação sexual é uma opção pessoal e deve ser respeitada. Eu sou favorável que a gente inicie essa discussão com toda a serenidade e, obviamente, não só criminalize, mas assim, a intolerância no país, a intolerância pela opção, seja opção sexual ou religiosa, tem que ser combatida no Brasil. O Brasil sempre foi um país plural. Então, esse projeto vai nos dar a oportunidade da gente debater com a sociedade conjunto. Obviamente que todas as visões têm que ser ouvidas. E aqui no Senado eu acho que é o espaço adequado. Na verdade, muito já foi feito em relação a isso. E até mesmo sem que nós tenhamos uma legislação específica, muito já foi feito no sentido de impedir e de punir as manifestações de intolerância, de agressão, de violência ou de discriminação que são praticados contra as pessoas que têm orientação sexual, digamos, homossexual. E como tal, nós acreditamos que vai ser apenas um processo de cristalização de um sentimento que a sociedade brasileira já tem. A ideia de ter um instrumento que penalize quem discrimina as pessoas em razão da sua orientação sexual é uma ideia que vai na linha do defesa da dignidade da pessoa humana. Não é? Assim como eu não admito a discriminação em função da religião da pessoa, em função do gênero, em função da origem étnica da pessoa, eu acho que a orientação sexual também não pode ser razão de discriminação. Olha, você está fora do seu emprego porque você é homossexual. Que coisa é essa? Não é possível. Outros setores da sociedade apoiam e pedem a aprovação imediata da proposta. A Ordem dos Advogados do Brasil é um deles. Nós da Ordem gostaríamos que a questão da homossexualidade, as questões jurídicas do grupo LGBT fossem discutidas mais amplamente, não só na área penal. Já a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é contra. O advogado Hugo Sarubi, que representa a entidade católica, explica por que o Congresso Nacional não deve votar a favor da matéria. Há um risco muito grande dessa tipificação ser utilizada de uma forma perigosa, de uma maneira até danosa. Né? Eu não preciso me esforçar muito para imaginar que essa restrição à manifestação homoafetiva seja um novo crime que se contraponha a algumas liberdades que hoje nós temos, como liberdade de crença, liberdade de manifestação, liberdade de associação. Né? Quem é que garante que a pregação de um padre ou de um pastor ou de um rabino sobre determinadas condutas que, do ponto de vista religioso, são consideradas condutas inadequadas, seja considerada uma manifestação criminosa? Eles não vão ser impedidos de fazer seus cultos e falar o que eles quiserem no púlpito das suas igrejas. Entretanto, na TV, nos programas de TV, já que a TV é uma concessão pública, e sendo uma concessão pública, ela tem que respeitar a diversidade e os direitos humanos, um pastor não pode ir nos seus cultos eletrônicos demonizar a homossexualidade. Entendeu? Então, por isso, eles estão preocupados. As igrejas podem continuar suas atividades tranquilamente, desde que elas permitam que as pessoas tenham dignidade humana e vivam como querem. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara, deputado João Campos, é radicalmente contra a proposta. É imprestável esse projeto. Ele é impreciso, a técnica legislativa não se aproveita nada, o projeto é inconstitucional porque ele faz com que os membros da comunidade homossexual no Brasil sejam uma casta privilegiada
nada à parte. Então é uma lei que é um absurdo. Esse projeto tem a nossa posição contrária e nós vamos rejeitá-lo, não tenho dúvida disso. Caso o projeto sofra alguma alteração no Senado, imediatamente ele retorna para a Câmara. Lá, os deputados é que vão decidir se aprovam ou arquivam de vez o projeto. Como é que você vai votar uma lei, fazer valer uma lei, que o cidadão brasileiro não pode contrariar um homossexual? Contrariar no sentido de não concordar com a prática dele. Criar uma lei para apresentar para nós, para a sociedade, um grupo especial, que é o grupo LGBT, esse segmento, é também inconstitucional. A gente está vendo agora o Oriente Médio ser sacudido pela população no sentido de derrubar ditadores, de derrubar teocracias, ditadores que sempre agiram em nome de Deus, oprimindo o povo, né? Punindo mulheres, apedrejando mulheres, né? Condenando homossexuais à morte. Ou seja, quando a gente vê o Oriente Médio se sacudir contra essa opressão, nós aqui no Ocidente, num país jovem, num país que quer ser o país do futuro, num país que hoje está caminhando para se tornar uma potência econômica, a gente vê esse país retroceder em termos de lei, no legislativo, por conta do fundamentalismo religioso. Tem o mais singelo projeto, né, que agora foi desarquivado, ainda bem, o PLC 122, que a única coisa que quer que diga que concrete um elementar direito assegurado na Constituição é o direito de não ser discriminado, né, ou seja, que diga que é crime discriminar homossexuais, como é crime discriminar negro, como é crime discriminar mulheres, é crime discriminar homossexuais. Nem isso avança. Para a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de leis específicas dificulta o julgamento de ações ligadas aos interesses LGBT e faz com que cada juiz interprete os processos de acordo com suas convicções. Não é uma questão de ser favorável ou não ser favorável. Eu tenho que buscar a igualdade entre os cidadãos e, acima de tudo, o que me manda a Constituição, lutar e encontrar saídas legais, seja por qualquer modo de interpretação, mas para que eles sejam felizes e respeitados. A ex-desembargadora Maria Berenice Dias acredita que o Judiciário tem colaborado com as decisões referentes à causa LGBT. A sociedade vai começar sendo regulada pelas jurisprudências dos tribunais. E sempre as leis feitas com base no que vem decidindo a Justiça, elas são leis um pouco mais sensíveis, elas são as leis, sabe, mais atentas à realidade da vida. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E no próximo bloco, você acompanha a história de vida de um casal homoafetivo masculino. O Inclusão volta já. É cada vez maior o número de grupos organizados com a função de lutar por direitos e pela cidadania da comunidade LGBT. A função principal dessas organizações não governamentais é prestar assistência psicológica e jurídica para as vítimas da homofobia. A ONG Estruturação é uma delas. Fundada em janeiro de 1994, a Estruturação é uma organização não governamental sem fins lucrativos que luta pelos direitos LGBT. A entidade promove uma série de ações junto ao poder público e à sociedade na busca de cidadania e respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. A Estruturação é um grupo que sempre acolheu a comunidade LGBT e acolheu a cada um. Cada uma pessoa que se sentia só antes começa a acreditar que não está mais só. Eu tive a oportunidade de conhecer a Estruturação pelas ações que o grupo executa, principalmente as ações de promoção realmente dos direitos humanos, né, da cidadania da população LGBT e também, claro, das ações de prevenção. Quem procura ajuda é logo acolhido pelo grupo. O Wellington encontrou aqui o que lhe foi negado em casa.
Quando eu era criança, eu sempre procurava meu pai e minha mãe para falar sobre essas questões. Ele sempre falava, você não vira a gente, então enquanto você não virar a gente, você vai ser sempre alvo de chacota. Então, assim, eu vivi, né, tanto na escola quanto na minha família, essas ações. Os pais são acolhidos também. E também tem situações em que o filho vem primeiro e depois busca resolver o problema familiar, trazendo os pais ou tentando levar uma cartilha que a gente fez para as famílias, né? E de tentar criar esse vínculo, né? No Centro de Referência da Estruturação, os usuários contam com a ajuda de advogado, assistente social e psicólogo. O local oferece suporte para que os frequentadores expressem livremente suas ideias, emoções e vivências. Então, durante a minha adolescência, eu tentei me matar durante 3 vezes. Eu sentia, assim, um vazio, uma coisa horrível, né? Um sentimento de rejeição muito grande. E quando eu vi ali na escola que eu não tinha nenhum apoio. Os que costumam militar em nome da causa LGBT têm sempre o discurso afinado, na ponta da língua. Por que estão nos negando direitos? Em nome de quê? Eu quero saber, em nome de quê que nos negam os direitos? A gente não paga imposto direitinho, né? A gente faz todas as coisas que as pessoas corretas fazem dentro da sociedade. Então, me diga, por que nós não temos os mesmos direitos dos heterossexuais? O peso da rejeição na vida de um homossexual é muito grande, porque ele é discriminado pela família, pela escola, socialmente e religiosamente. Quem quiser conhecer um pouco mais da estruturação, acesse www.paroutudo.com.br/estruturação. Parlamentares da ala conservadora da Câmara dos Deputados são contrários à decisão do Ministério da Fazenda de conceder aos casais homoafetivos a possibilidade de declararem seus parceiros como dependentes no imposto de renda. A decisão do governo, que representa um avanço significativo na conquista de direitos dos homossexuais, causou muita discussão entre parlamentares favoráveis e contrários à medida. Indignado com a decisão que permite a declaração de renda conjunta entre casais homoafetivos, o deputado Ronaldo Fonseca quer acabar com este direito concedido pelo Ministério da Fazenda. Ele já entrou com uma ação popular na Justiça, alegando que a medida é inconstitucional e absurda. Eleito pela primeira vez deputado federal pelo PR do Distrito Federal, Ronaldo Fonseca integra a bancada evangélica da Câmara, que é composta por 72 parlamentares. A Constituição diz que a união estável, ela é válida quando ela é entre um homem e uma mulher. A Constituição não diz que a união estável ela vale para casais do mesmo sexo. Nós não temos essa figura jurídica ainda. A união estável não é reconhecida pelo Código Civil. Entretanto, a união estável já é reconhecida pela Justiça. Então, o Poder Judiciário, partindo do pressuposto de que há uma tripartição dos poderes e que eles têm... não há hierarquia entre eles, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, o Judiciário reconheceu a união estável no Brasil. Já há precedente. Então, quem está pleiteando incluir o seu parceiro no imposto de renda são os homossexuais com união estável reconhecida pela Justiça. Então, ainda que o Código Civil não reconheça, a Justiça já reconheceu. Interessante que o Código Tributário diz o seguinte, que admite-se a dedução de cônjuge, de companheiro e companheira que tenham uma união estável por mais de 5 anos, vírgula, ou companheiro e companheira menos de 5 anos que tenha gerado filhos. Correto? 2 homens podem gerar filhos? 2 mulheres podem gerar filhos? O deputado Jean Willis integra a Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT. Ele afirma que a atitude do deputado Ronaldo Fonseca de tentar barrar direitos aos homossexuais é um gesto incontestável de homofobia.
Talvez o deputado não saiba o que é homofobia. Talvez a grande maioria da população não saiba o que é homofobia. As pessoas acham que homofobia é matar alguém com requinte de crueldade. Vamos dizer que essa é a forma mais extrema da homofobia, a manifestação mais extrema da homofobia. Mas existe o que a gente chama de homofobia social, que é essa homofobia praticada pelo deputado, por exemplo, essa perseguição que ele vem fazendo. Os religiosos desta nação não são culpados por qualquer tipo de homofobia, porque não combina com os religiosos, evangélico, católico, espírita, de qualquer denominação, de qualquer crença, de qualquer religião. Jean Willis entende que a decisão da Receita Federal é constitucional, sim. Além disso, está amparada no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e conta com o aval do ministro Guido Mantega. O direito tributário não se pauta pelo direito civil. Então, os princípios do direito civil se esgotam em si mesmo e não pautam o direito tributário. Então, o ministro da Fazenda, quando decidiu interpretar o direito tributário, dizer que o contribuinte pode colocar seu companheiro, cônjuge ou companheira como dependente, ele interpretou com base nos princípios do direito tributário e não do direito civil. E o ministro do Estado tem suas competências definidas pela Constituição. Mas a discussão da constitucionalidade ou não desse ato provavelmente encerra aqui. O supervisor nacional da Receita Federal, Joaquim Adir, diz que a medida será mantida. Mas ele alertou que a declaração de renda em conjunto só será válida para os casais que comprovarem junto à Justiça 5 anos de união estável. Como isso é uma nova interpretação, quem não fez isso nos últimos 5 anos e quiser retificar a declaração para botar o companheiro como companheiro ou companheira, como dependente, ele pode fazer. A Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Educação, quer acabar com a homofobia nas escolas. No início deste ano, o MEC anunciou a elaboração de uma cartilha para ser distribuída nas 6.000 escolas públicas do ensino médio. A ideia é orientar professores e alunos para combater o bullying homofóbico no ambiente escolar. Logo que a iniciativa foi anunciada, deputados da Frente Parlamentar Evangélica questionaram a proposta do MEC por temer que a cartilha faça apologia à homossexualidade. A notícia sobre a cartilha causou polêmica no Congresso Nacional. Deputados da bancada evangélica e da Frente Parlamentar Mista LGBT não chegam a um consenso. Até o momento, não há previsão de quando a cartilha será enviada para as escolas. O deputado Ronaldo Fonseca, da bancada evangélica, jura que é contra a homofobia e a discriminação em relação a qualquer pessoa, mas considera a ideia da cartilha uma ameaça aos alunos. Eu não acredito que este seja o método mais correto. Eu acho que eles estão sendo muito infelizes nessa metodologia. Pelo que eu estou sabendo do conteúdo, nada oficial ainda, mas é um conteúdo que, no meu entendimento, faz uma apologia ao homossexualismo. E não acho que esta é a forma correta de você coibir uma violência e tudo, incentivando as crianças para o homossexualismo. É muito fácil subir na tribuna e jogar dessa maneira. E a população no Brasil, que é uma população de poucos leitores, uma população de gente que se forma muito mais a partir da televisão e da publicidade, forma seu imaginário, essa população não se livrou de certos preconceitos, de certas ignorâncias, ela vai acolher esse tipo de discurso populista, hipócrita, de uma maneira, vai acolher bem. Então é preciso que uma voz se levante, que um contradiscurso apareça no Congresso Nacional, que um outro deputado suba na tribuna e mostre o outro lado e diga, olha, o projeto Escolas de Homofobia é um projeto que defende a vida. A homofobia no Brasil é um problema sério. Nós temos uma pesquisa da Unesco que coloca que 40% dos adolescentes masculinos não gostariam de estudar com um gay, com uma lésbica na sala de aula. Você imagine você sendo motivo de piada, chacota dentro da sala de aula. E esse é um problema sério porque isso causa evasão escolar, causa violência e muitas pessoas da nossa comunidade muitas vezes não têm acesso, não têm inclusão no mercado de trabalho. Para o deputado Jean Willis, a cartilha do MEC vai transformar a escola num espaço de construção da cidadania. É um material voltado para os professores, ou seja, para que os professores reconheçam que a escola é um espaço de diversidade, que os professores respeitem e defendam essa diversidade e promovam uma cidadania. O papel da escola é construir cidadãos conscientes,
críticos do espaço em que vive e respeitosos da diferença. O deputado evangélico João Campos pretende conhecer a cartilha antes de sua distribuição nas escolas. Esse kit está dentro de uma linha pedagógica para evitar o preconceito a alunos que são homossexuais, que têm a prática do homossexualismo, orientando professores para saber orientar nessas situações, ou ele faz uma apologia ao homossexualismo? Não é? Nós queremos saber. Eu acho, Solange, fundamental esse sistema, esse método de cartilhas, ele produz um efeito fantástico. Então eu penso que esse método de a gente depositar uma semente tem que ser no melhor terreno, e o mais fértil para mim é lá na escola. Há uma evasão escolar muito significativa. Então, eles têm também um índice intelectual muito baixo. Então, eles têm dificuldade de inserir no mercado de trabalho, que também é desfavorável a ele, porque as pessoas não gostam de empregar homossexuais. Onde se tem assim, mais evidentes são com os transexuais, que eu acho que é o segmento mais discriminado. Onde eles não estão. Não é? Qualquer lugar que se vá, não se enxerga em um banco, numa universidade, sabe, no comércio, trabalhando, atendendo, não. Então, é um segmento barrido para baixo do tapete. Eu vejo essa cartilha como um grande instrumento pedagógico, extremamente necessário, extremamente importante, urgente, porque você tem que aprender como o beabá, como a tabuada de 5. Como saber, vamos dizer, conjugar o verbo no pretérito passado. Você tem que saber que é para se respeitar as diferenças, é para se entender que a diferença é que torna o mundo belo. Então, essa cartilha, ela veio ensinar a gente como usar as palavras de forma adequada. E não trazer na palavra uma carga de preconceitos que trazem tanto sofrimento e tanta dor a pessoas que historicamente são vulneráveis. O coordenador-geral dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República diz que as autoridades precisam adotar medidas que garantam a segurança de alunos homossexuais no ambiente escolar. Não são poucos os casos que chegam até nós de alunos que acabam, em razão do bullying dentro da escola, acabam cometendo suicídio, abandonando a escola para nunca mais voltar, e nós não queremos isso. Nós queremos que a escola seja um ambiente seguro para todos e todas. Extravagante, irreverente, divertida. É desta forma que a drag queen Gilda Fox se apresenta em shows, teatros, casas noturnas e festas. Com figurino e maquiagem exagerados, a performática bailarina conquista o público de todas as idades. Emanuel tem 28 anos, é o filho mais velho de uma família de 4 irmãos. Com formação em balé clássico, atualmente cursa artes cênicas e é professor de balé. Junto com amigos, criou a Trupe de Argonautas, um grupo que apresenta espetáculos de circo, teatro e dança na capital do país. Emanuel pretende colocar em prática vários projetos artísticos. A maioria deles estão sendo financiados pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura. Entra com um projeto e aí eles liberam a verba para realizar o projeto, né? Além de bailarino e ator, Emanuel anima festas de aniversário, casamentos, despedidas de solteiro e até velórios. E num passe de mágica, Emanuel Santana sai de cena para que Gilda Fox brilhe no palco. Sou bandida, sou solta na vida e sob medida pros caristas. Este é o papel que o ator mais gosta de interpretar e o de maior sucesso também entre o público. Divertido, irreverente e extravagante, Emanuel Santana, ou Gilda Fox, não tem medo de mostrar a cara.
Também com 2 metros de altura, é quase impossível para a personagem passar despercebida. Qual a diferença da drag queen para o travesti? Drag queen é um personagem, é uma pessoa que assume o personagem da drag queen. No caso aqui é o Manu, que se traveste de Gilda Fox. Travesti é a personificação da pessoa mesma, ela se transforma no personagem. Então ela muda aquela identidade dela. No caso, se eu me transformaria de Manu em Gilda Fox, e viveria sendo Gilda Fox, e não mais Manu. Eu acho que é essa a diferença. Quem é a Gilda Fox? Gilda é essa presença em pessoa que está aqui. Rosa, roxa, amarela, independente de cor. O que faz Gilda na vida? Gilda, eu trabalho com performance, sou atriz e bailarina. E trabalho com evento, com festa, com animação de festa. E você é feliz fazendo essa performance? Sempre fui feliz. Eu me encontrei e é onde eu me realizo, sempre. Emanuel assume que é homossexual e diz que a personagem Gilda Fox ajuda a quebrar o preconceito na sociedade. Se o homem conseguisse tratar um homossexual sem ele ter que se travestir de mulher de Gilda, por exemplo, eu acho que ele seria muito mais digno e muito mais... seria mais glorioso. Eu acho que teria... E eu acho que essa magia da drag queen com a relação com o outro é engraçada porque quebra esses tabus. Você é homem ou mulher, afinal de contas? Eu sou ser humano. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.gov.br/TV. E se quiser fazer comentários ou enviar sugestões, o endereço é inclusão@senado.gov.br. Nós terminamos o programa de hoje com imagens que simbolizam a luta e a esperança pela construção de uma sociedade mais justa e que respeite a diversidade humana. Até a próxima! Nós vamos conversar agora com o assistente executivo em políticas sociais, Glauber Oliveira, e com o companheiro dele, o estudante de direito, Nildo Gondim. Há 6 meses, eles assumiram um relacionamento afetivo sério e já pensam até em morar juntos e formar uma família. Estou aqui hoje com o meu companheiro e não tem nada de extraordinário nisso. Isso daqui não é um circo. É uma união afetiva, onde a gente acorda, toma café da manhã, vai passear com o cachorro, onde a gente se ajuda, onde a gente fala sobre trabalho no final do dia. É uma relação muito normal, natural. A gente comete erros como a maioria das pessoas cometem, a gente tem acertos como as pessoas têm acertos, a gente vai ao supermercado, a gente está mal-humorado, triste, feliz, enfim, a gente tem uma vida absolutamente normal. Ainda que na nossa condição homossexual a gente fez essa escolha de não ser... de não se sentir diferente. A gente não pede desculpa para estar nos lugares, a gente não pede desculpa para a gente ser quem a gente é. Se a gente estiver, por exemplo, em uma praça de alimentação de um shopping e eu sentir vontade, por exemplo, de fazer um carinho nele e tal, falar, olha, eu te amo, isso acontece naturalmente. E vocês, nesse momento, vocês sentem
que as pessoas olham de alguma forma atravessado, ou ficam rindo, ou comentam, ou você se sente extremamente à vontade, Nildo? Nós nos sentimos à vontade, né? Exatamente porque nós tratamos da nossa homossexualidade de uma forma natural. Então, isso implica que a gente haja com naturalidade na frente das outras pessoas. Agora, pessoas têm reações diferentes, então algumas pessoas também têm uma reação absolutamente natural, e isso é a maior parte dos casos, mas sempre tem alguma pessoa que se sente incomodada, né? E aí é um problema que a gente já abstrai, porque já não é nosso, já não nos pertence, né? Então a gente continua agindo com naturalidade, sem ser um comportamento agressivo, provocativo, né? Jamais o nosso comportamento adquire um aspecto de provocação. A gente tem visto, né, muito insistentemente aí nos jornais, na mídia de uma maneira geral, agressões, reações, né, às pessoas que têm uma outra preferência sexual. Como é que vocês veem essa divulgação hoje por parte da mídia? Porque as agressões e a intolerância sempre existiram, né? Só que elas não eram tão evidenciadas, né, pelos veículos de comunicação. O que vocês atribuem essa abertura da informação? Eu tenho 29 anos. Se eu fizer uma regressão de 10 anos e observar o Brasil de 10 anos atrás com o de hoje, é um Brasil diferente em vários aspectos. A própria movimentação da comunidade LGBT é uma movimentação hoje diferente. Se a gente perceber esse movimento, por exemplo, das paradas nas grandes cidades, cresceu bastante, né? Então foi um público que saiu bastante do gueto e adquiriu visibilidade. E uma vez tendo saído do armário, tendo saído do gueto, não se volta para o gueto, não se volta para o armário. As pessoas estão na rua. Nildo, você acha que um projeto de lei, uma lei em vigor, é capaz de mudar esse quadro, essa realidade ainda tão agressiva às pessoas que optam por uma outra... tem uma outra escolha sexual? Eu acho muito importante. Eu acho que o Estado tem que contribuir com a sociedade para que ela evolua, né? E evolua para o bem. Então, acho que o Estado tem essa função, sim, de amparar os seus cidadãos para que eles possam ter uma vida plena, uma vida digna, né? Então, se o cidadão cumpre uma etapa na vida de formação e depois vai trabalhar, ele está, de alguma maneira, contribuindo para a sociedade. Isso não pode ser descartado, a contribuição, ele não pode ser visto como um mal dentro da sociedade, apenas por ser diferente. Ele tem que ser visto como uma diferença que soma, né? Que acrescenta para a sociedade. Então a gente quer contribuir. Nós gays não queremos fazer uma sociedade à parte, né? A parte com características próprias, com estilo de vida próprio, totalmente diferenciado. Em alguns aspectos somos diferenciados, isso é natural. Mas o que a gente busca, acima de tudo, é uma vida normal. A garantia dos direitos humanos e da cidadania. Exatamente. É muito importante desfazer esse preconceito de que a gente busca uma atitude de perversão diante da sociedade, de querer, como foi citado um exemplo, que é super legal, né? 2 homens entrar numa igreja sendo um deles vestido de mulher. Isso é absolutamente inconcebível, né? Não é isso que se busca, não é isso que se discute, né? Discute-se, sim, a busca de direitos, né? Direitos, inclusive, civis. Eu penso, assim, que é um combinado de coisas, né? Não é só um projeto que vai abarcar todas as necessidades de inclusão da comunidade LGBT, assim. Mas enquanto uma primeira proposta, eu vejo com muito bons olhos o projeto. Eu gosto, inclusive, da discussão. Eu quero ouvir quem é contrário a ele, quais são os argumentos que essa pessoa tem para tal posicionamento. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês no programa Inclusão e vamos torcer para que as leis aconteçam e que não se tornem letras mortas, né?
Obrigada. Com certeza, Imagina. muito obrigado. A gente agradece. Ainda não existe no país uma legislação que regulamente a união estável de pessoas do mesmo sexo. Entretanto, alguns casais têm conseguido registrar em cartório a união homoafetiva. Este procedimento ainda não garante os mesmos direitos do casamento civil, concebido entre um homem e uma mulher. Aos poucos, casais homoafetivos vêm obtendo conquistas. Em Brasília, uma servidora pública conseguiu estender o benefício do seu plano de saúde para a companheira. Desde 2010, que a Agência Nacional de Saúde reconhece o direito dos casais do mesmo sexo incluírem seu companheiro no plano de assistência médica. Meu nome é Mariana Miranda Tavares, eu tenho 32 anos, nasci em Brasília, cresci aqui, me descobri lésbica há mais ou menos uns 10 anos. Mariana é servidora pública federal concursada. É uma das grandes conquistas de uma pessoa homossexual ou bissexual, porque garante muita segurança e muita estabilidade, que é muito difícil para a pessoa LGBT. Há 4 anos, ela mantém um relacionamento com Renata e, como funcionária pública, conseguiu estender o benefício do plano de saúde para a companheira. Hoje, o Serviço Público Federal permite que o homossexual, ou bissexual, ou transexual, coloque o seu parceiro ou parceira, o seu companheiro ou companheira, como dependente no plano de saúde. Isso é muito variável nos órgãos públicos, mas a maioria, 99%, já permite. E graças ao plano de saúde, Renata pôde fazer uma cirurgia de emergência. Agora, em casa, recebe os cuidados de Mariana. Recentemente, Mariana e Renata conseguiram oficializar a união estável em cartório. Essa declaração, infelizmente, não garante os direitos que um casamento garantiria, não garante nem no trabalho. Apesar de eu ter ido lá no cartório, assinado, casado, eu não tive o direito a 8 dias de licença, como se um casal heterossexual tivesse ido fazer a mesma coisa. O documento expedido pelo cartório apenas legaliza a união afetiva constituída entre pessoas do mesmo sexo, mas não garante nenhum direito dos que são concedidos no casamento civil entre um homem e uma mulher. Um cidadão heterossexual tem mais direitos do que um cidadão homossexual. E um cidadão homossexual tem os mesmos deveres de um cidadão heterossexual. É uma desigualdade, é um desrespeito. Mariana considera perverso o sistema que exclui, torna invisível, nega direitos e condena as uniões homoafetivas. Para exemplificar essa questão dos direitos que nos são cortados, né, a gente, por exemplo, se hoje eu venho a morrer, a minha companheira tem que entrar numa ação judicial para ter o direito a uma pensão, que ela tem esse direito por natureza, né? Nenhuma lei permite hoje a adoção por casais homossexuais. O que se recorre sempre é a Constituição Federal. A Constituição, no seu artigo 5º, diz que nenhuma pessoa pode ser discriminada por conta de nenhuma razão, e a orientação sexual é um desses elementos. Então, normalmente os casais entram na justiça ou recorrem ao artigo 5º para solicitar o direito à adoção conjunta, né? Hoje, meu maior desejo é que eu tenha os mesmos direitos que um casal heterossexual tem. A transexualidade não é considerada uma patologia. Hoje, a medicina identifica essa característica como uma singularidade humana. A identidade sexual do indivíduo não corresponde aos seus atributos físicos de nascimento. Alguns transexuais recorrem à cirurgia de mudança de sexo. Segundo dados do Ministério da Saúde, são realizadas em torno de 30 cirurgias por ano na rede pública de saúde.
As exigências para o procedimento cirúrgico são rigorosas. Depende principalmente do laudo de uma equipe médica que ateste o diagnóstico de transexual. Alguns pacientes desistem de operar no meio do caminho. O crachá usado no ambiente de trabalho indica o nome, o cargo e exibe a foto de uma mulher, como qualquer outra. Mas, na verdade, a analista ambiental Sandra Michele é uma mulher transexual. Eu tenho, inclusive, os laudos, né, por profissionais da área psi que me acompanharam durante anos, né, e assim, meu diagnóstico, transexual, mulher transexual. Eu me sinto uma mulher transexual, né? Mesmo contando com um laudo de especialistas que confirmaram sua orientação sexual, Sandra não conseguiu oficializar em cartório a nova identidade. Tive que fazer a inscrição com outro nome lá, porque não tem o nome alterado, né? Mas eu já tinha feito a minha transição de gênero, né? Então, assim, quando eu fui fazer a prova, eu já fui eu. Para a advogada Márcia Regina Melaré, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil e dirigente da entidade há 20 anos, o país precisa respeitar a diversidade para garantir cidadania a todos. Eu acho que esse grupo realmente tem que ter um olhar mais sensível, porque o transexual não é uma orientação sexual, não é uma opção sexual, é uma questão já biológica, né? O transexual, ele não compatibiliza a mente dele com o corpo que ele tem. Formada em biologia e funcionária concursada do Ministério do Meio Ambiente, há 5 anos, Sandra mudou de São Paulo para Brasília com o firme propósito de construir uma nova vida e constituir outra identidade. Minha transição de gênero eu fiz aos 27 anos, né? Por conta própria, Sandra fez uso de medicamentos à base de hormônio para garantir uma imagem mais feminina. E você operou, Sandra? Não sou cirurgiada. Esse é um tema importante, inclusive, da gente estar trabalhando, porque o que acontece é desconstruindo um pouco os imaginários que têm sido propagados socialmente, né? Porque, na verdade, existe um discurso de medicamentalização dos corpos, né? Foi construído durante muito tempo essa ideia dentro do discurso da medicina de que você tem que adequar o corpo, de que é uma mulher presa num corpo masculino, né? E tudo mais, né? Mas isso é um discurso da medicina, né? Das ciências médicas. Se você vai para a antropologia ou para a sociologia, né? As discussões, as reflexões, né? A maneira como é compreendida a realidade das pessoas trans passa por outras questões que não necessariamente esse enfoque na medicalização dos corpos, né? A bióloga pensou até em fazer cirurgia para adequar o corpo à nova identidade de gênero, mas acabou desistindo. Logo que eu vim para Brasília, eu participei do processo transexualizador, né, dentro do Hospital Universitário de Brasília, né. Eu tive acompanhamento, tenho os laudos, tenho tudo isso, né, todo o protocolo lá que o Conselho Federal de Medicina solicita, né. Eu tive indicação para cirurgia, a cirurgia ia ser realizada em Goiânia, né? E aí, assim, faltando uma semana para a cirurgia, eu surtei, assim. Você se sente uma mulher feliz, Sim, completa? Não feliz, assim, acho que ninguém consegue ser feliz. Você, quando passa na rua, você sente que as pessoas te olham como mulher ou tem algum ponto de interrogação? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque o que acontece... a percepção das pessoas não é a mesma, é engraçado isso, né? Então, assim, eu diria que, assim, na grande maioria dos casos, as pessoas não percebem. Para Sandra, a maior dificuldade é conviver com a intolerância. Na verdade, todas as formas de preconceito, quer seja a homofobia, né, o preconceito contra os homossexuais, a transfobia, preconceito contra as pessoas transexuais, ou mesmo as outras formas de preconceito, até mesmo preconceito contra os animais, né, o especismo, né, que a gente chama, né? Isso tudo é construído socialmente, ninguém nasce tendo preconceito, né? Na verdade, você vai se moldando dentro de uma cultura que te dá os parâmetros do que é certo, do que é errado, de como proceder em relação às coisas, né? No ambiente de trabalho, ela já foi inserida. Felipe, como é que é trabalhar ao lado de uma transexual? Eu acho que é normal, assim, não é porque ela é transexual que vai mudar alguma coisa, é ser humano, sei lá, não faz diferença nenhuma.